Agora, com relação a José, a Faraó no Egito, a Moisés, um dos grandes problemas que acontece com relação ao Êxodo e à sua certeza histórica é que muitos colocam o Êxodo ou buscam evidências do Êxodo na data errada. Eles pensam que o Êxodo aconteceu na época de Ramsés II, que viveu por volta de 1270, 1250 a.C. Então eles pensam, Ramsés era o faraó do Êxodo, então vou procurar ali. E isso muita gente pegou, comprou essa ideia. Aquele filme da Disney, Moisés, mostra que o faraó do Êxodo é Ramsés. Se você pegar aquele filme antigo de Cecil, eu me esqueci, Os Dez Mandamentos, ele também vai colocar que o faraó que dialoga com Moisés ali e briga seria o faraó Ramsés II. Até a novela Os Dez Mandamentos da Record também colocou erroneamente o faraó do Êxodo como sendo Ramsés II. E da onde que essas peças teatrais ou televisivas pegam essa ideia de Ramsés e como ela invade o imaginário das pessoas hoje? Eu vou ler para vocês. Eles se baseiam numa única passagem do livro do Êxodo, que ao falar sobre o começo desses novos tempos em que os hebreus foram escravizados no Egito, o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo... Êxodo, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Os egípcios puseram sobre eles, isso é, sobre os hebreus, feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiro, de Pitom e Ramsés. Opa! Se eles construíram as cidades celeiros de Pitom e Ramsés, então Ramsés era o faraó do Êxodo? Não, calma, não era. Eu vou já adiantar para você que o nome de Ramsés, ele só aparece aqui por uma questão de anacronismo. Tem uma outra passagem aqui, deixa eu ver só se eu a encontro, quando fala que Faraó permitiu que o povo de Israel ficasse no melhor da terra, na terra de Ramsés. Deixa eu ver só se eu encontro aqui. Jacó ficou doente. Eu vou pedir a Laura ajuda aqui, que eu tinha que pegar essa passagem, eu acabei não pegando. Meu bem, pega, por favor, em Êxodo, fala assim, Ramsés, livro do Êxodo. Eu acho que é Êxodo capítulo 28, capítulo 50. A Laura vai pegar o texto aqui e você vai ver que também no livro do Gênesis, quando fala do final do povo de Israel lá, vivendo na terra do Egito, quando Jacó estava com seus filhos morando ali, eles deixaram Canaã e foram morar ali, que Faraó os colocou no melhor da terra, na terra de Ramsés. Qual o capítulo? Não, não, é em Gênesis, não em Êxodo, em Gênesis. Laura vai pegar o texto ali. Então, isso é um anacronismo do texto. Não que o faraó do Êxodo fosse Ramsés. É apenas uma atualização anacrônica que o copista fez ali. E eu vou mostrar isso para vocês que também na época de José do Egito, você tinha a menção da terra do Egito como sendo a terra de Ramsés. 47:11? 47:11, eu acho que é essa passagem mesmo. Não fala o nome. Facinho aqui, exatamente, é esse o texto, obrigado. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. Veja, se aquela passagem de Gênesis, de Êxodo, capítulo 1, verso 11, indica que o faraó do Êxodo era Ramsés, porque diz que eles construíram cidades celeiros de Ramsés e Pitom, então também havia Ramsés na época de José do Egito, porque diz que Faraó os estabeleceu na terra de Ramsés. Mas calma que eu vou explicar para você. Por que está assim? Esse anacronismo, a atualização do texto, é algo que até os historiadores modernos fazem. Por exemplo, nos livros de história, os historiadores escrevem assim: no dia 21 de abril de 1500, Pedro Álvares, 21, 22, acho que é 22 de abril, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. Mas veja,
Em 1492 não havia América. Em 1500 não havia Brasil. Como é que Cabral foi descobrir um país que não existia? Isso é uma atualização do texto. Na verdade, Cabral descobriu um Brasil, um país, e Colombo descobriu um continente que somente mais tarde viria a se chamar América e viria a se chamar Brasil. Mas o historiador joga lá para trás apenas para você identificar do que ele está falando. Simples assim. A mesma coisa fez o autor bíblico. Então, definitivamente, o faraó do Êxodo não pode ser Ramsés. Mas você pode perguntar, Rodrigo, tá, então entendi. Então, quando Ramsés aparece tanto em Gênesis, capítulo 47, verso 11, como em Êxodo, capítulo 1, verso 11, ali é uma forma de atualizar o texto para que o leitor entenda. Mas tem algum outro elemento que você podia apontar para dizer que o faraó do Êxodo não é Ramsés? Tem. Vou mostrar para você qual. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis, vou pegar essa passagem aqui e vou mostrar para você. 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo... Não, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Diz assim na minha tradução. Veja bem. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O que esse texto está falando? Que depois que o povo de Israel saiu do Egito, 480 anos depois, é que Salomão, no 4º ano do seu reinado, começou a edificar a casa do Senhor. Os historiadores, de um modo geral, seguindo a cronologia Edwin Tilly, acreditam que o 4º ano do reinado de Salomão foi no ano 963 a.C. Anote aí, 963 a.C. Se em 963 a.C. já havia se passado 480 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, então, para saber a época que eles saíram do Egito, é só somar 480 mais 963. Alguns dão 965, tá bom? Quando você soma 965 ou 63, você vai cair em 1445 ou 1447 a.C. Então, se o êxodo foi em 1445, aproximadamente, isso dá quase 200 anos antes de Ramsés. Então, quando Ramsés nasceu, o êxodo já tinha completado quase um bicentenário de existência. Por essa passagem bíblica, eu vejo que não pode ser Ramsés. Tem uma outra passagem também que me chama a atenção, que é Juízes, capítulo 11, versículo 20 e... Juízes, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: enquanto Israel morou durante 300 anos em Heshbon e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficavam nas margens, por que vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Isso aqui é uma briga que você vai ter envolvendo Jefté e os cananeus, que falaram, essa terra é nossa. Aí o Jefté fala com eles assim, olha, já tem 300 anos que os hebreus estão habitando em Canaã. Pois bem, a entrada dos hebreus em Canaã foi aproximadamente por volta de 1100 a.C., ok? Se em 1100 a.C. eles entraram na Terra Prometida e nessa época que já tinha 300 anos que eles estavam habitando ali, isso significa que o êxodo foi em 1400 a.C., correto? 1400. Se você jogar mais 40 anos de peregrinação pelo deserto, eu posso jogar o êxodo em 1440, que está próximo de 1445, aquela outra data que eu dei lá. Então, entre 1440 e 1450 seria a data do êxodo, bem anterior à data de Ramsés II.